Boa noite. O senhor é um defensor aí, como o senhor já destacou, a questão da integração das polícias, né? De funcionarem de maneira mais inteligente, já que o crime organizado está funcionando de maneira muito organizada. E aí eu estou tentando entender como é que o senhor viu esse movimento nos últimos dias, que a gente viu uma espécie de desidratação do projeto de lei antimáfia e com a agência antimáfia podendo aí também sofrer alterações, inclusive podendo ficar aí em segundo plano. Isso tudo antes da Operação Carbono e das outras operações, e parece que a agência antimáfia tomou ali um fôlego maior aí nos últimos dias depois dessa operação. Queria saber o que o senhor pensa de uma eventual desidratação dessa agência e até que ponto a gente vai conseguir ter realmente uma integração das polícias, considerando que cada um está puxando para o seu lado, né? A Polícia Federal, ela não é uma defensora desse projeto, isso é de conhecimento, ela entende que pode ter uma relação de conflito, então o senhor tem uma questão política e uma questão de pressão também da Polícia Federal do outro lado. Como é que vai equilibrar isso para esse projeto de lei avançar, doutor? Bom, obrigado pela pergunta, Adriana. Eu preciso retroagir, se me permite, ao histórico da discussão, da elaboração desse anteprojeto de lei. O ministro Lewandowski foi muito corajoso, inclusive, a criar um grupo de trabalho em outubro de 2024, composto praticamente pelas polícias, pela Polícia Federal, pela assessoria do Ministério da Justiça, pela Senasp, e eu tive também a honra de ter sido convidado pelo secretário nacional Sarrubo para participar da elaboração desse projeto, né? Então, a gente vem trabalhando nisso já desde outubro de 2024. Então, veja, a questão do anteprojeto de lei antimáfia, ou o anteprojeto de lei das organizações criminosas qualificado, o nome que se queira dar. Aliás, acho que o nome é de só menos importância, né? A qualificação que se dê, ou a denominação a esse tipo de legislação, que já é há muito esperada no Brasil. Veja que nós estamos diante de um fenômeno que nós não tínhamos aqui, né? Que principalmente é dessa infiltração do crime organizado, primeiro nos poderes do Estado. Veja a Operação Fim de Linha, que eu tive a oportunidade de trabalhar aqui no Ministério Público de São Paulo, também associado em cooperação, em multiagências, com a Polícia Federal, com a Receita Federal, com as receitas estaduais, com o CAD, né, Ministério Público do Trabalho, enfim, com as polícias civil e militar do Estado de São Paulo, em que se comprovou a infiltração do PCC na prestação de serviço essencial à população, que é o transporte metropolitano urbano. Pois bem, então, diante dessas constatações, nós verificamos que já houve um avanço muito grande do crime organizado em setores importantes, né, e infiltração nos poderes do Estado. E, diante disso, a gente precisa ter instrumentos que nos permitam fazer frente a esse novo fenômeno. Por isso que eu sempre fui um defensor de uma legislação que pudesse dar ferramentas às polícias, ao Ministério Público, para que pudesse combater esse fenômeno. E, por isso, o já batizado o anteprojeto de lei antimáfia, mas, como eu disse, nem o nome tem muita aceitação. Eu acho que é um nome bom, né? Mas eu respeito os que pensam ao contrário. Quando a gente fala de máfia, eu queria apenas exemplificar que se nós tivermos, não sou eu, o Lincoln Gaquia, que está falando, se nós tivermos uma organização que usa da intimidação pela força, pelo vínculo associativo, que tem dominação de território, que tem atuação transnacional, que tem infiltração nos poderes, né? E que tem esse funcionamento em forma de empresa, a gente está inexoravelmente diante de uma organização mafiosa. Mas não temos o risco de uma pressão de Polícia Federal e também a questão do orçamento, né? Custos financeiros para criar uma agência e aí não dá dano para gastar, e aí o governo começou a questionar a possibilidade de criar uma agência. Por que criar uma agência se já temos Polícia Federal? Como é que fica essa situação? Bom, veja, primeiro, eu não sei como esse projeto será encaminhado ao Congresso. O ministro Lewandowski é que vai resolver, me parece, né? E
e a gente não tem ainda um texto final. Eu fui um dos defensores, dentro desse grupo de trabalho do Ministério da Justiça, da criação da agência. Isso não saiu, evidentemente, essa ideia não saiu só da minha cabeça. Existe uma série de outros pensadores, de outros juristas que já defendem isso. E, na verdade, nós temos exemplos no mundo todo, próprios Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha, na França e principalmente na Itália. Por que eu defendo a criação de uma agência? As forças-tarefas, e eu tenho, de maneira extremamente usual, utilizado as forças-tarefas multiagência para a resolução desses problemas complexos, dessas operações, mas as forças-tarefas, elas têm uma finalidade específica, que é para combater este ou aquele evento, normalmente para uma operação. E mesmo assim, não é incomum que nós tenhamos alguns problemas na criação dessa força-tarefa, porque sempre há disputas institucionais, nós temos a questão de diluição e de fragmentação de atribuições e competência dentro desses componentes da força-tarefa. Então, esse é um problema a ser resolvido. Me parece que não é o Ministério Público, seja federal, ou seja dos estados, não é a Polícia Federal e nem as polícias estaduais que deve estar à frente desse tipo de trabalho. Porque numa força-tarefa nós temos que ter uma união, uma cooperação de esforços de maneira absolutamente horizontal, o que nós não teríamos se fosse uma força-tarefa comandada pelo Ministério Público, comandada pela Polícia Federal. Me parece que esse é o ponto que eu defendo. Certo. Portanto, se tivéssemos uma agência, nós poderíamos, de certa maneira, equacionar esse problema que